Olá, bom dia, né, pessoal? Tomar aqui um chazinho para a garganta, para a gente começar o nosso estudo, né, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, você que vão assistir à noite, à tarde, né, pessoal? Agradecer a vocês aí que têm visualizado, né? E nessa introdução, pessoal, tem que falar a vocês aqui, tem que avisar de uma coisa. Porque para não deixar engano, é por isso que eu não sou afiliado a nenhum grupo, porque eu posso poder falar essas coisas aqui a você no meu canal, entende? Porque se eu tiver afiliado a algum grupo, eu não vou me calar, eu não vou poder falar verdadeiramente com vocês, entende? Por isso que eu não me coloco agora. Tô vendo aí que tem muitos, né? Vejo muitas lives aí e vendo que as pessoas que fazendo preparação para as pessoas ter contato com extraterrestre, né, pessoal? Um extraterrestre que teve aqui há 2.000 anos atrás, né? Ninguém tá fazendo o trabalho para que as pessoas tenham contato com esse extraterrestre, entende? Teve aqui um extraterrestre, é famoso aí, conhecido, né? E o nome dele é falado até hoje, um extraterrestre, né? Quando eu falei isso, muitas pessoas se assustaram. Mas é isso, pessoal. Aí vai dizer, o ser, quem é maior do que esse extraterrestre que até hoje é falado aqui na Terra? Você sabe quem é um extraterrestre, né, pessoal? Né? Eu já gravei um vídeo aqui falando sobre isso. Tem aí no YouTube. Entende? Então aí o outro agora e ainda o cidadão se coloca como posudo parecendo que é o, o que vai trazer o contato, é o que, sabe? Nossa, pessoal, é muita coisa errada que tá por aí, sabe, pessoal? E tá entrando no meio agora, espiritualista isso daí. Isso tá entrando no meio espiritualista, sabe? É o que eu vi também que muitos falando que o desejo, você tem que ter desejo de ter as coisas, de não sei o quê, mas isso não é vontade de Deus, pessoal. Entende? Essas coisas que a gente tem aqui é o que aqui a gente estamos experimentando no corpo, é tudo ilusão. Não é a vontade de Deus. A vontade espiritual é outra coisa. E a vontade de Deus é outra, entende? Aí tem muitos, tanto espiritualistas como os evangélicos, estão com esse pensamento. Pessoal. Eu fico, nossa, pessoal, parece que sobrou para mim, né, pessoal? Ter que explicar sobre essas coisas aqui, essas pessoas com esses pensamentos, tubando a mente das pessoas. Aí sobrou para mim aqui, né? Tem que ter um canal que não é afiliado a ninguém, não tem uma ajuda de ninguém, sabe? Recursos meus próprios que eu consigo e até vou gravando aqui os meus vídeos, sabe? Mas para poder falar essas verdades, pessoal, para vocês, entende? Porque essas pessoas, por causa de dinheiro, por causa de posição, por causa não falam a verdade para vocês. Deve até saber, mas oculta a verdade de vocês, entende? Então é isso. Esses desejos dessas coisas materiais não vêm de desejo de Deus. Não é. Tudo aqui é ilusão. É desejo da concupiscência dos olhos, do ego, né? Achando que isso aqui é verdade, achando
que vai trazer felicidade. É por isso que eu vi um psicólogo falando, tratando as pessoas que têm compulsão por compra, né, pessoal? Compra. Pessoas que tá doente mentalmente por ele não tem mais o controle de comprar aquilo que é necessário para ele. A pessoa, e às vezes é mais mulher, né? Eu vi o psicólogo falando, é mais mulher que ele atende com essa compulsão de compra, né, pessoal? E pessoas se endividando, comprando no cartão, pegando dinheiro, comprando coisa e acumulando coisa dentro de casa que ela nem precisa, pessoal. Quem é que está fazendo isso? É um espírito, pá. É um espírito fazendo você querer buscar satisfação aonde não tem, aonde a verdadeira vontade, a satisfação está na conexão espiritual. Entende? Então, essas pessoas estão sofrendo. Aí vai para os psicólogos. Os psicólogos agora têm que tratar aquela. Eles falam que é a compulsão por compra, né? As pessoas compram que não precisa, tá? Não precisa de nada. Vai comprando roupa, vai comprando coisas que nem usa. Tem pessoas que comprou coisa, guardou lá, só porque viu lá para comprar. Isso é um espírito, pessoal. Entende? Gastando a energia dele, é isso que a Matrix colocou aí na sua mente. Então, uma pessoa dessa só vai ser curada quando ela desperta, sai dessa ilusão. Porque ela não está percebendo, ela percebe que eu tenho dinheiro, aí ela começa a ter dinheiro, começa a comprar muita coisa, começa a usufruir tudo, começa e ela vê que não tem desejo nenhum. Isso acontece com as pessoas, como é que se diz? Que tem dinheiro, pessoal. Sabe? Ela fica buscando algo que não completa ela, né? Eu vi até uma história de o guitarrista, né, de uma banda aí de rock, que ele largou tudo e veio morar aqui no interior da Bahia, simples, com chinelinho passeando, né? Comprou uma casinha, a mulher dele, ele vivendo com a mulher simples e tal, né? Na tranquilidade. Por quê? Ele estava percebendo algo que não estava preenchendo ele, né? De rock, né? Uma banda aí famosa aí, ganhando dinheiro, mas aquela turbulência, né? Ele disse, não, isso não é para mim não. Ele largou mesmo. Entende? Será que você tem coragem, pessoal, de fazer isso? Aquilo que está atrapalhando sua vida, você querer buscar uma coisa simples, mas que tem uma conexão espiritual? Será que você vai ter coragem de fazer isso? Né? Eu fiquei olhando a história dele, né? Contando aí. Eu vi aí aqui no YouTube, né? Tem tudo, pessoal, tem tudo. Eu fico olhando e isso me traz uma compreensão da vida, né? Eu, como psicanalista, psicólogo, analista das coisas, fico analisando, né? Então, por que eu estou falando isso, pessoal? Porque meu tema hoje é falar isso, né? Tirar essa nuvem negra que existe, principalmente nos evangélicos, né? Mas é em toda religião, já vi em toda religião, até os, os espiritualistas também já vi com esse pensamento, né? Que os espiritualistas estão pegando o pensamento do que os pastores vinham, né? Porque as pessoas que agora estão despertando estão indo para o meio espiritualista, aí eles estão, ela já está tão acostumada com lugar, com, sabe, com negócio, então eles fez a mesma coisa. Mas tem que desmamar essas pessoas aí, viu, pessoal? Isso não é para ficar assim, não. Tem que desmamar essas pessoas.
Entende? Aí, qual é o meu tema hoje? É o que é vontade espiritual. Aí eu coloco a pergunta, por que temos que sentir essa energia, pessoal? Entende? O que é vontade espiritual? Né? Será que é a vontade do nosso ego? Será que é esse desejo, essas coisas do nosso ego que a gente quer? Será que essas coisas estão tá alinhadas com a nossa alma divina? Entende, pessoal? O que é essa vontade espiritual que surge? O que vai dar força para a gente fazer essas coisas? Entende? É o que a gente vamos estudar aqui, né, pessoal? Deixa eu beber mais um gole aqui de, de chá, né? Para a gente começar. Então, vamos lá? Tá preparado? Aqui vai ser assim, meu amigo. Aqui vai ser estudo para que você tome consciência. A sua consciência tem que tomar consciência. Aí ele fala, o que é vontade espiritual? Ele fala, vontade espiritual é bem diferente do desejo. É ela e não desejo que nos leva à realização interna. Então, pessoal, desejo do ego é uma coisa, mas a vontade espiritual é bem diferente. Entende? A vontade espiritual e não desejo que nos leva à realização interna. Então, você vai estar realizado, você não precisa de nada. As outras coisas que você vai precisar só é para acrescentar aqui na sua vida, pessoal. Por que essas pessoas estão com compulsão de compra, comprando desesperadamente, querendo ter as coisas, querendo. Por que isso? Entende? E agora o psicólogo, eu vi o psicólogo atendendo muitas pessoas com essa compulsão. Eles dão o nome de compulsão, né? Compulsão por compra a pessoa. Mas o que é isso? Aí tem espírito por detrás também, né? Da máquina que aqui estamos vivendo nessa realidade, principalmente as propagandas subliminares, propaganda, sabe? Inconscientemente a pessoa deseja uma coisa que ela não precisa, que foi colocada através dessa propaganda subliminar na mente das pessoas. Mas por que essas pessoas estão agindo assim? Porque elas estão dormindo. E quem está dormindo está inconsciente. E esses camaradas, eles sabem que vocês estão conscientes, inconsciente. Então, o que é que eles vão fazer? Eles vão trabalhar no seu inconsciente, porque você vai estar fazendo coisa que não quer. Tem pessoas que vai às vezes pro shopping, o que é que eu estou fazendo aqui? Tem um negócio ali, aí chega lá e compra. Nem precisa, foi pro shopping, nem sabe, tá assim, ó, com a cara para cima no shoppings aí. Entende, pessoal? Então, é isso. Não tem realização interna, fica buscando externa, né? Aí ele fala, diferente também do esforço que provém do nosso lado humano. Então, aquele que tem um esforço humano, o desejo de querer ter as coisas, aí eles fazem um esforço para querer conseguir. Essa vontade espiritual é diferente disso. Aí ele fala, quando ela começa a fruir, o esforço deixa de existir. Então, quando essa vontade começa a fluir, o esforço deixa de existir. Você não tem esforço quando você está na vontade espiritual, né? Aí ele fala, tal vontade é criadora, está conectada com o nível de consciência mais profunda. Então, é uma pessoa que está desperta com um nível elevado de consciência.
para acessar essa vontade espiritual. Senão, não acessa. Então, se uma pessoa está inconsciente, dormindo, ela não vai acessar essa vontade espiritual. Ela vai estar no desejo do ego. Então, as pessoas que estão aí buscando, principalmente crentes também, todos eles estão buscando o desejo de ter as coisas aí, é do ego, não é da vontade espiritual. Entende? É, pessoal, eu tenho que vir falar isso aqui porque estão colocando essas vontades do ego aí como fosse uma vontade espiritual, a vontade de Deus. Entende? Como colocando para vocês. Tanto o meio evangélico aí, católico, como os espiritualistas estão entrando nessa. Isso não é da direção da espiritualidade. Tem que vir falar aqui, pessoal. Aí ele fala: o esforço é necessário para entregar a personalidade, para alinhar entre si o corpo físico, emocional e mental, e para buscar um contato com a alma. Porém, é o fluir da energia da alma que nos desvela a vontade. Então, essa vontade vem da alma. Uma vontade de você fazer as coisas, principalmente aquele que está fazendo a obra de Deus, as coisas da espiritualidade, ele não tem que ser motivado por dinheiro, por nada. Ele tem que ter essa motivação vindo da alma dele. Porque se um líder, ele está motivado porque ele ganha alguma coisa, aqui, ó, eu sou esse, eu não ganho nada. Mas qual é o que está me motivando aqui? É essa vontade da minha alma de estar falando essas verdades para você. Entende? E muitas pessoas têm sido tocadas na alma dele, né? Entende? Você entendeu a diferença agora, pessoal? Aí ele fala: é a vontade espiritual universal que mantém o movimento das galáxias e alimenta a evolução de tudo que existe. Então, é essa vontade espiritual que movimenta todo o universo, e alimenta a evolução de tudo que existe. Sem essa vontade não existe motivação, pessoal, né? Essa vontade espiritual. Por quê? A vontade espiritual é uma energia. Foi por isso que eu coloquei lá, porque temos que sentir essa energia. Então, a vontade espiritual é uma energia que você tem que sentir. Aí ele fala: esta vontade desperta em nós quando estamos livres de desejos pessoais e de curto prazo. Então, é quando essa vontade só vai brotar em você quando você se desligar do ego, das coisas ilusórias daqui do mundo. Entende? Por isso que essa vontade espiritual não tem nada a ver com a vontade das pessoas. Ah, eu quero ter isso. Oh, glória a Deus, aleluia, que não sei o quê. Isso está unindo o desejo e estão colocando isso como uma vontade espiritual. E não é, que é uma vontade de Deus. Não é, pessoal. Entende? Então tem que vir falar isso aqui. Aí ele fala: mas parece haver pouco espaço para ela na vida diária de um cidadão moderno, tumultuado pelo jogo das aparências e por espetáculo que ele cria na sua própria imaginação. Então, como é que se diz? Essa vontade, ela não tem espaço, ele não consegue se conectar por causa da vida diária do cidadão moderno, né? Que é tumultuada pela aparência do espetáculo, então, da ilusão, do teatro que estamos vivendo. Espetáculo é quando você vai para o teatro, então.
Aqui é um teatro, um jogo da vida. Você está ocupado. E aí você cria a sua própria imaginação. Ah, eu quero ter aquilo. Mas isso não é vontade de Deus. Entende? Entende, pessoal? Aí ele fala: usar nossa vontade é como voar. Então, essa vontade espiritual é como voar. Quando você voa baixo, precisa enfrentar turbulência. Então, é quando a sua energia está baixa, né? Por isso que a gente tem que aumentar nossa consciência, porque aumenta a nossa energia. E a gente vai dar voz alto. É ameaçado pelo espetáculo, pelo teatro que é aqui. E se arrisca a cair. Quando voa no alto, o ar é menos denso. Então, é quando a gente se sutiliza. É quando a gente não está no ego, né? A gente não fica na densidade. Não há turbulência. Então, não há preocupação, não há tumulto, entende? Por isso, da onde vem as preocupações, as coisas das pessoas? Vem desse teatro aqui. Ele tem que se sutilizar para sair dessa turbulência. Foi por isso que as irmãs que estão assistindo estão se sutilizando, elas estão sentindo mais leve, estão dizendo, nossa, irmão, estou mais leve. Mas por quê? Ela se sutilizou, saiu da densidade de sentir as energias desse ambiente que é denso, entende? Aí ele fala: você gasta menos energia, tem uma visão mais ampla do mundo e não corre risco de bater em obstáculo ou desabar no chão. Entende? Você tem um voo mais alto, né? E ele fala: erguendo o nível do nosso voo, podemos definir objetivos duráveis e valiosos. O pássaro solitário, então ele fala, símbolo da vontade da alma. Então ele diz que o pássaro solitário é um símbolo da vontade da alma. Então, este é que ele voe ao ponto mais alto e não anseia por companhia, mas mantém seu bico voltado para o céu. Então, ele falou aqui que esse pássaro solitário, ele simboliza a nossa alma, que a gente tem que dar esse voo, a nossa alma, a nossa consciência, tem que dar esse voo que essas coisas daqui dessa realidade não consiga nos afetar. Se deu para entender, pessoal? Né? Esse pássaro solitário, ele tem uma altura onde o vento, ele nem precisa bater as aves, ele vai pairando assim, ó. O vento vai levando ele, deixa o espírito tá guiando ele. Então, a gente tem que deixar o espírito levando, a gente não se cansa. Mas se você não é guiado pelo espírito, você vai fazer um esforço, você vai se cansar. Entende? Aí o que é que ele fala? Como manter o bico da nossa vontade voltado para o céu? Então, a gente tem que manter o nosso pensamento, o bico, né? Voltado para o céu. Não para essas coisas pegadas aqui dessas coisas da terra. Aí ele fala, primeiro, não pode haver força de vontade sem paz interior. Então, é por isso que você tem que ter a paz interior. Para que essa força de vontade, então, essa vontade espiritual está na conexão espiritual, aonde você vai ter paz interior. Aí ele fala, é preciso acalmar o desejo contraditório que tende a anular um ao outro, para que depois surja a vontade ativa que traz a serenidade e faz o suposto obstáculo desaparecer, em vez, às vezes, inesperadamente. Então, quando você se conecta com a espiritualidade, né, o suposto obstáculo que tinha na sua frente, ele desaparece.
As irmãs aqui é minha testemunha. É minha testemunha disso. Se ela vai ouvir isso, ela vai perceber que isso aconteceu, né? Aí, segundo, não basta ter vontade. Se o nosso objetivo não for formular corretamente, ou se for nocivo, é melhor não ter vontade forte. Quando voamos baixo, é preferível que tenhamos pouca força, porque o desastre da queda será menor. Então, se você não está conectado, não vá alçar voo alto, porque você vai cair de lá, sua queda vai ser feia. Antes fique aí no baixo, porque se você cai, a sua queda é menor, entende? Não finja para as pessoas que você está conectado, essas pessoas que estão fingindo, criam uma máscara religiosa ali e tal, não sei o quê. Não faça isso, pessoal. Né? É um perigo. Aí ele fala, porque o desastre da queda será menor. Então, se você já está baixo, sua queda é menor, o desastre é menor. Aí escolhe bem teu desejo, porque há perigo de eles serem atendidos. Diz o sábio, a natureza nos protege contra a própria ignorância. Então, pessoal, se a gente está na ignorância, estamos dormindo, não vamos desejo, porque o seu desejo vai levar à sua própria destruição, que é o desejo do ego aqui. Entende? Permitindo o surgimento de uma vontade forte somente quando ela já está elevada. Deste modo, a vontade forte nada tem a ver com que ideia fixa, teimosia e obstinação cega, três formas perigosas de voo baixo mentalmente. Ele aí fala, para voar alto é preciso estar livre do passado e levar pouca bagagem pessoal. Então, pessoal, você vai ter que deixar as bagaceiras. As bagagens que a gente carrega, as bagaceiras, a gente vai ter que se livrar disso. Para a gente ficar leve. E a gente só encontra isso naquele que disse assim, vinde todos que está cansado, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Darei descanso a vossas almas. Foi Cristo. Por isso que a gente tem que se conectar a esse Cristo interior. Entende? Para a gente largar a nossa bagagem, que está pesada. Aí ele fala, a multa por excesso de peso da expectativa é ansiedade e é terrível. Então, é o que está cometendo todo mundo agora aí, pessoal. Todo mundo está com ansiedade. Até aqui o YouTube sabe que vocês têm os ansiosos, aí criaram os vídeos curtos para os ansiosos. Porque eu não tenho tempo. É o que aí? Fala logo, irmão. Nossa, pessoa. Então, vai ser isso que vai acarretar nessas pessoas. Aí ele fala, quando toda a dificuldade que enfrentamos em nossa viagem pela vida ocorre devido ao apego ao passado e ansiedade em relação ao futuro. Então, sua mente fica levando você para o passado e levando para o futuro, entrando em depressão e ficando na ansiedade. Olha aí, pessoal, é o mal desse século agora. Por causa que não está tendo essa conexão da espiritualidade dele. Você entende o que eu estou falando aqui que a gente tem que ter? E tem muitos espiritualistas que não estão levando as pessoas a isso. Tem pessoas com ansiedade dentro de grupo da igreja, pessoal. Eu conheço, tem pessoas com ansiedade. Tem pessoas com depressão dentro da igreja. Tomando remédio. Né? Vai para o psicólogo manda para o psiquiatra porque já viu que já perdeu o controle, porque ele não está conseguindo, a consciência dele não está conseguindo controlar aquela energia. Né, pessoal?
Aí o que é que ele fala mais aqui? Ele fala, o desenvolvimento da vontade no benefício de vários modos, primeiro livrar-se das coisas que não interessa e, segundo lugar, elevar até um nível que há pouco obstáculo e turbulência e, finalmente, permitir enfrentar melhor obstáculo que forem realmente inevitáveis em nossas vidas. Aí ele fala, nunca é um obstáculo em si que nos atrapalha, mas o nosso desejo de que ele não estiver lá. Escrevi há tempo um caderno de anotações. A percepção exagerada do obstáculo é um produto da ignorância. Então, quando você está dando muita a percepção exagerada aqui dessa realidade, acha que isso é verdade, então você está no produto da ignorância. Você está ignorante. Você não despertou. Um bom estrategista não vê o obstáculo, apenas estuda as condições do terreno. O sábio que conhece a circunstância pode movê-la nela sem irritar-se e ficar contrariado. Então, aquele que é sábio, tem a sabedoria da espiritualidade, ele vai saber jogar o jogo aqui. Ele vai estar no jogo, mas o jogo não vai afetar ele. Entende? É como as pessoas que estão no jogo, elas estão aqui no espetáculo, no teatro, né? Ela tem um personagem, a consciência dela tem um personagem que é o nome dela, né? Meu personagem é Samuel aqui nesse jogo. Então, mas o sábio que está conectado, ele vai saber se mover nesse jogo sem se irritar, sem ficar contrariado. Ele vai entender o jogo, né? Aí ele fala, não há barreira contra as ações de quem sabe que o que quer, além disso, formulou corretamente a sua meta, guiado pela vontade impessoal. O sábio avança, recua, espera, sem perder a paz por um segundo. Então, ele sabe o momento de avançar, ele sabe o momento de recuar, ele sabe o momento de esperar. Entende? Porque ele entende o jogo. Entende? O sábio é isso. É você entender esse jogo aqui, desse espetáculo, dessa ilusão, ao qual a sua consciência está aqui como em um teatro. Né? A sua consciência foi implantada aqui. Esse mundo é um teatro e você está atuando. Né? Agora, por exemplo, eu estou atuando aqui como Samuel. A minha consciência está operando aqui. Eu tenho esse veículo, esse corpo, para eu estar aqui nesse teatro como Samuel, a minha consciência. E eu tenho que entender o jogo, aonde eu tenho que analisar aonde eu nasci, qual é a possibilidade de tudo aqui. Eu sei das coisas que a gente precisa aqui. Entende? Então, você está desperto? É isso. Quando você está de perto, você vai se conectando com a sua espiritualidade, você vai se tornando sábio, entendendo o jogo do espetáculo, né? Aí ele fala, olhe para o céu e fique satisfeito com qualquer condições meteorológica. Pode fluir como um vento, lava como a chuva domina, como um relâmpago, ou aguarda imperturbável como a rocha. Então, o sábio vai entender todas essas coisas. Eu entendo, não, sem problema. Então, isso não vai afetar a consciência dele. Mas uma pessoa que está na ignorância, dormindo, ela está iludida, ela está pensando que é esse personagem, ela está pensando que tudo isso aqui é real, né? Então ela está pensando, ela se envolve com as coisas daqui e há sofrimento, turbulência na consciência dela. Até ela for levada a um nível de estresse que ela não vai suportar, ela pode perder a sanidade dela, a consciência.
Entende, pessoal? Então, para você ter uma sanidade, você tem que se linkar com a espiritualidade e ser sábio de si mesmo. Saber entender o jogo. Entende? Aí ele fala, na maioria da parte dos casos que temos preso e nos sentimos frustrados, estamos exagerando a importância do mundo externo. Estamos exagerando. No mundo interior não há pressa. Não há pressa, você fica zen. É por isso que esses que ficam zen, calma, tá tudo certo. E incomoda a pessoa. Uma pessoa que tem ansiedade, uma pessoa zen, ela fica mais agoniada ainda, por causa que ela está presa nas coisas. Então, essas pessoas que estão sofrendo de compulsão por compra, então, é porque ela está presa a essa ilusão. Precisa, a espiritualidade pode fazer um trabalho para libertar. Aí ele fala, luta contra o ritmo da vida inútil. E cada vez que uma situação nos decepciona, temos a oportunidade de aprender mais uma lição de desapego. Você sabe que eu gravei um vídeo aqui falando sobre esse desapego, né, pessoal? Por isso que a gente tem que desapegar das coisas. Aprendendo a enxergar a realidade dos fatos, né? No momento eu estou vivendo aqui, não tenho muito dinheiro, eu tenho essa condição, eu entendo a realidade, eu entendo o jogo que eu estou passando aqui. E as coisas que eu vou passando aqui vai servir para minha aprendizagem, para minha consciência. É isso que você entende? Por isso que não tira a minha alegria. Aí eu falo, isto inclui a habilidade de não deixar espaço algum para a autoalimentação ou apenas de si mesmo. Então, ficar se lamentando, eu deveria ter assim, oh meu Deus, eu não consegui aquele trabalho, oh, meu. Então, isso é tudo frustração do espetáculo que você está. Então, mas se você tem uma consciência mais elevada, você não vai deixar que isso nada lhe afete, né? Por exemplo, eu sou pobre aqui, não tenho muita coisa, minha família é pobre, mas sorte assim que eu vou ficar, ai meu Deus, pessoal, entende, pessoal, como eu vejo isso aí? É o drama, ela tá fazendo um personagem, a consciência dela tá fazendo um personagem do drama que ela tá se envolvendo aqui nessa realidade. Oi, pessoal, eu não aguento mais a situação. É o drama, né? Então, por isso que aqui é um espetáculo. Esse mundo é um espetáculo qual a sua consciência está aqui. Tem um personagem que ele está se relacionando, né? Aí ele fala, o mapa da dificuldade ao nosso redor é também o mapa do caminho que nos leva até o território da paz, do êxito e da felicidade. Então, vai acontecer coisa nesse caminho que vai levar você para que você vá para o caminho da paz e da felicidade, que está internamente, está na sua conexão com o seu ser divino. Não está em nada aí, por isso que essas pessoas estão com compulsão por compra. Ela agora tem dinheiro, aí fica comprando, comprando, eu quero ter isso, e não se satisfaz, tá? Tem pessoas aí que tá com compulsão e tá com um bocado de coisa, tá sendo um acumulador de coisas dentro de casa, pessoal. Ela nem precisa mais por causa da ansiedade ela assiste TV, né? As propagandas, a imagem, né? Agora, até agora aqui nas redes sociais também tem propaganda tudo lançando na sua inconsciência. Quando vê, você está se comportando. Então, foi por isso que eu gravei o vídeo aqui de mensagem subliminar, né, pessoal? E, pessoal, graças a Deus esses vídeos, eu vi um vídeo agora que teve um vídeo aqui, o cidadão falando sobre o terceiro olho e pegando o versículo da Bíblia também, dizendo que a Bíblia
estava falando do terceiro olho. E foi o versículo que eu dei. Tem aí, ó, pessoal, o meu vídeo Terceiro Olho também, o qual eu mostro que a Bíblia fala do terceiro olho. A Bíblia fala do caminho do meio. Então, esses camaradas parece que estão vendo meu vídeo e estão pegando e fazendo vídeo aí e colocando aqui no YouTube e mostrando lá. Mostrou o versículo que eu mostrei. Eles podem pegarem meu vídeo e fazer outros vídeos dele, né? Sem problema nenhum. Isso vai ser uma verdade que eles vão passar para as pessoas. Vai tirar aquele negócio de que o caminho do meio é do Buda, o terceiro olho é coisa da Índia, né? Entende? Para tirar essa nuvem negra. Mostrar que já tem na Bíblia falando. Né? Eu vi o vídeo nesse dia. Né? Então, eu gravei o vídeo aí sobre como é que se diz? Sobre como é que se diz ele aqui? Disse? A vontade da paz e da felicidade. Eu gravei o vídeo aí também. Tá aí no meu YouTube, sabe? Aí ele fala, todos querem chegar lá, mas nem todo tem vontade necessária para trilhar o caminho. Entende? Trilhar o caminho da espiritualidade. Normalmente a força de vontade está esparrada e dividida entre muitos objetivos pequenos e sem importância, que é as coisas daqui dessa ilusão. Ele está apegado aqui. E é preciso para trilhar o caminho da espiritualidade, conexão, para você ter essa vontade espiritual, é difícil, pessoal. Aí ele fala, renúncia à dispensação permite reunir nossa energia e todo de um só objetivo fundamental, aumenta radicalmente a nossa chance de vitória. Especialmente se, além disso, soubermos esperar. Aí ele fala, a esta altura, duas perguntas se expõem. A primeira, estamos dispostos a eliminar a dispensação? Estamos dispostos? A resposta, em termos gerais, é afirmativa. A própria existência da vida nos leva a substituir gradualmente o objetivo mais ilusório por um objetivo menos ilusório. Então, a gente, quando está se conectando com a espiritualidade, a gente está se conectando com a verdade que não tem ilusão. Muitos falam que o mundo espiritual é ilusório, mas a ilusão é aqui, pessoal. É o teatro é aqui que a sua consciência está vivendo. Então, quando sua consciência começa a aproximar dessa verdade, vai sair a ilusão. Aí ele fala, ao buscar consciente de uma vida sábia, apenas acelera a facilidade este processo natural que nos leva do falso para o verdadeiro. Então, você vai sair de uma vida falsa que você tem, que é aqui a vida do ego, para uma vida espiritual verdadeira, que é a conexão com a espiritualidade. Deu para entender, pessoal? Aí ele fala, a energia da vontade. Então, foi por isso que eu coloquei lá. Por que temos que sentir essa energia? Porque essa vontade espiritual é uma energia, é uma força que Deus colocou na nossa alma. Quando a gente se coloca, a gente recebe toda essa energia, o qual nos dá força para enfrentar todas essas coisas, para a gente fazer o bem. Aí ele fala, a energia da vontade provém de nível elevado de consciência. Então você tem que elevar a consciência, senão você não vai se conectar a essa vontade espiritual. E eu tô vendo um bocado aí que tá com tudo no ego, tudo com energia, e tá dizendo que é vontade espiritual, que não sei o quê. É engano.
Não é vontade espiritual nenhuma, porque eles estão tudo no ego. Entende? Porque para você se conectar a essa energia, essa vontade espiritual, você tem que ter um nível elevado de consciência. Aí ele fala: o núcleo mais profundo do ser, o espírito, capta essa energia, níveis sublime, e transmite para a alma e esta para a mente. Então, você vai se conectar a essa energia que vai ser transmitido para do seu ser para o seu espírito, que essa energia vai transmitir para a alma, que depois vai transmitir para a mente, o qual vai dar uma clareza mental, vai dar uma força. Por isso que aquele que estão desperto, ele tem uma força, ele tem uma clareza mental, ele não está dormindo na ilusão, aqui ele sabe que o mundo é ilusório, né? É coisa passageira. Ele vai se dedicar à vida dele, o esforço, a coisa mais verdadeira, né? Que eternas. E é isso que ele falou. Buscar as coisas eternas e não as coisas passageiras, né? Aí o que é que ele fala mais aqui? Ele fala: a fim de colaborar com o plano evolutivo, o plano de Deus traçado para a Terra ou para a humanidade, e prestamos um serviço universal. Precisamos de impulso que corresponda ao nível de ordem desse plano. Então, precisamos, se você vai fazer uma obra, um plano de Deus aqui, você precisa de uma energia desse plano. Então, é por isso que você tem que se conectar primeiro. Você viu a ordem universal, que era você se conecta primeiro, depois você faz a obra de Deus. Porque se você está fazendo da sua força do seu ego, vai ser um engano que você está passando para as pessoas. Entende? Aí ele fala: ao renunciar conscientemente ao desejo, começamos a construir o canal que nos liga à vontade. Então, quando a gente conscientemente renuncia o desejo do ego, né? As coisas do ego, construímos um canal aonde vai ligar a energia, essa vontade espiritual, que é a energia. Vai ligar para a gente ter esse canal, e vai ser tipo você vai pegar um fio, né? E aí pulgar lá na energia onde você vai receber a energia, que é essa vontade espiritual. Aí vai surgir aquela vontade daquele de fazer aquele bem a outra pessoa, e você não sabe de onde está vindo aquilo. Está vindo dessa conexão, desse canal que você fez. Por isso que o vídeo que eu falei o de ontem foi. Qual foi o vídeo que eu falei ontem, pessoal? Esqueci o título. Foi o vídeo da. Como é que se diz? Eu esqueço. Eu estou tão pensando agora no que eu estou fazendo aqui, né? O Euferior não, foi. Qual foi mesmo? Eu esqueci aqui, foi alinhamento, não. Igreja, a chave se despertar. Sim, como é que se diz que os fala, né? O que é os reforma íntima. Então, foi esse o título de ontem que eu falei. Então, essa reforma íntima, pessoal, a gente tem que fazer, que é a gente ver aonde o nosso Deus, a gente tem que largar para começar a construir um canal que ligue a essa vontade, a essa energia.
Aí ele fala, quando já não nos sujeitamos ao desejo e fortalecemos nossa ligação com a alma, tornamos instrumento para que o plano de Deus seja cumprido na vida terrestre. Então, quando a gente nos ligamos, então a gente se torna um instrumento para o plano de Deus aqui nessa vida terrestre aqui. A gente vai trazer aquela vontade espiritual de Deus para essa realidade. Não falsificado, como muitos estão dizendo que isso é vontade de Deus, não é vontade. Aí ele fala, à medida que passamos o tempo, vamos percebendo que a principal tarefa da vontade espiritual é a mais difícil. Consiste em libertarmos de objetivo ilusório. Então, você tem que se libertar dessa ilusão, pessoal. E você só se liberta como dessa ilusão? Despertando a sua consciência. Porque você estava dormindo. Eu estava dormindo. Como muitos daqui de vocês estavam dormindo. Eu estava dormindo, sendo enganado pela matriz religiosa, sendo enganado por muitas coisas aqui dessa matriz. Estava na ilusão e sofrendo e não sabia. Ai, meu Deus, quase eu entro em depressão, entrando em ansiedade. Eu digo, o que é que está acontecendo? E não sabendo o que era as coisas que eu estava na ilusão. Então, a primeira coisa, você tem que se libertar desse objetivo ilusório, né? Quando estamos livres de ilusão, ele fala, né, de ilusão, a verdade pode aparecer naturalmente diante dos nossos olhos. Então, quando a gente desperta, pessoal, né, quando estamos livres da ilusão, do mundo que a sua consciência, você está achando que você é esse corpo, você está achando que aqui é a verdade verdadeira, você está achando que tudo isso aqui é verdade. Quando você se livra disso, aí a verdade aparece naturalmente diante dos nossos olhos. Entende? É isso que acontece, pessoal. Essas pessoas lêem a Bíblia com a visão que ela é a visão com a visão desse mundo ilusório. Por isso que muitos trazem aquilo, ela não entende que aquilo é uma coisa espiritual. Por isso que ela não entende o que Jesus fala. E foi por isso que Jesus falou: aquele que estiver conectado a mim, ele vai entender, ele está com o Espírito Santo, ele vai fazer ele entender o que foi escrito ali. Entende? Ele está sendo guiado quando ele lê a Bíblia. É por isso que quando eu leio aqui a Bíblia, muitos, nossa, como é que eu não vi isso? Porque você está faltando a conexão. O Espírito Santo guiar você, né? Na direção. Então, você naturalmente vai sendo aberto os seus olhos. E a nossa vontade avança por si mesmo em direção ao que é bom e o que é correto. Então, você se conecta à energia e você vai fazer o que é bom e o que é correto, segundo guiado por esse Espírito. Você entende, pessoal? Você entende agora o que é vontade, o que é vontade espiritual? Não tem nada a ver com a vontade, a balela que esses religiosos estão passando? Por que temos que sentir essa energia? Porque se você está conectado, você vai sentir essa energia. Você vai ter força de fazer o que é bom e o que é correto. Porque esse é o plano de Deus para que você cumpra aqui nessa vida terrestre, como ele falou, né? Ele fala, quando já nos sujeitamos ao desejo, fortalecemos nossa ligação com nossa alma. Então, estamos conectados, aí vamos ser o quê? Um instrumento para o plano de Deus nessa vida terrena. Aí a gente vai fazer verdadeiramente a obra de Deus. Entende, pessoal? Aí já respondi a pergunta lá, por que temos que sentir essa energia? Porque temos que
está conectado para fazer o plano nessa vida terrestre, o plano de Deus. E o plano de Deus está na sua alma aí, na conexão. Então você vai receber essa energia, o qual vai dar impulso a você de fazer a obra de Deus, a vontade de Deus aqui nessa terra. Entende? E isso vai ter que você renunciar, tirar a ilusão daqui, a sua consciência vai ter que estar desperta, né? Vai ter que se libertar desse mundo ilusório, você vai ter que se libertar do ego e buscar o desejo verdadeiramente da alma, ao qual aonde está o desejo de Deus. Entende, pessoal? Entende agora o que é a vontade espiritual? Aí, será que a Bíblia fala sobre essa vontade espiritual, né? Que é a vontade de Deus que está na nossa alma? Será que a Bíblia fala? Vamos ler aqui. Provérbio 14, versículo 9. O insensato zomba da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre o justo. Então, essa vontade de Deus está entre aquele que está conectado, né? O justo, ele vai reparar o pecado cometido. Ele vai começar a fazer coisa boa porque ele está sentindo essa energia, essa vontade espiritual de fazer. E aquilo vai reparar os pecados que ele tem cometido, né? Então, essa vontade está entre os justos. Por quê? Porque ele está conectado. Quem não está conectado vai até zombar. Oh, para que você está assim, rapaz? Que nada, isso aí é conversa. Né? Você já viu essas falas aí, não, dessas pessoas? É por isso. Aí ele fala que é 1 Pedro 2, versículo 15. Pois é da vontade de Deus que praticamos o bem. Você silencie a ignorância do insensato. Então, quando você faz a vontade de Deus, está conectado, pratica o bem, você silencia a ignorância do insensato. Por isso que o insensato fica falando lá. E falando o que aqui? Fica zombando da ideia de reparar pecado. Que pecado nada, que nada, isso é conversa. Né? Porque não quer se conectar à vontade da alma dele, que Deus colocou na alma dele. Ele quer ficar no ego, fazendo lá a bagaceira. Entende? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Salmo 103, 21. Bendiga ao Senhor todos os seus exércitos. Vocês servem, seu servo que cumpre a sua vontade. Então, aquele que é servo de Deus, que está conectado, ele vai cumprir a vontade espiritual de Deus, que ele está conectado. Então, é tipo um exército espiritual a batalhar fazendo o bem. Entende, pessoal? Aqui você vai ter explicação disso. Você não vai ser enganado como esses dizendo, fazendo a vontade do ego aí, mandando vocês entrar no ego e dizendo que é vontade de Deus. Vontade de Deus é diferente. Aí ele fala, Efésios 5:17. Portanto, não seja insensato, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Então, como é que você vai compreender a vontade do Senhor? Se conectando com a sua alma, que o Senhor colocou a vontade lá. Quando você se conecta com essa alma, né? Você vai saber qual é a vontade, que é fazer o bem, né, ao próximo. Você vai ter um objetivo de fazer o bem ao outro próximo, sem enganar,
sem disfarçar como muitos estão fazendo aí. Verdadeiramente, entende? Você vai sentir aquela energia, vai lhe dar mais energia para você fazer o bem. Aí ele fala, 1 Pedro 3,17, né? Já li. Marcos 3, versículo 35. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, foi o que Cristo respondeu ao cidadão. Disse, sua mãe e seus irmãos estão lá. Ó. Ele disse, quem é meu irmão? Ele fala, aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, aquele que faz a vontade de Deus é irmão de Cristo. Então, a gente vamos ser irmão de Cristo se tivermos conectado fazendo a vontade de Deus. Entende, pessoal? Entende agora? Aí, Mateus 6, versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, você tem que pedir isso, né? Essa conexão com a vontade de Deus espiritual, que a gente ligue com essa energia para fazer a vontade tanto na terra como no céu, tanto no mundo aqui da terra como no mundo espiritual. Está sendo feita a vontade de Deus. Entende? Aí, o que é que ele fala mais? Filipenses 1,15. Em verdade que algum prega por inveja e rivalidade, mas outro faz de boa vontade. Outros fazem conectado com essa energia, com a vontade espiritual. Mas tem muitos aí pregando a Cristo por inveja, por rivalidade, né? Mas outros fazem de boa vontade. Então, eles vão pregar por inveja, porque quer ter a coisa, quer ter dinheiro. Outro vai pegar porque quer mostrar que sabe mais do que o outro. Mas aquele que está fazendo a vontade de Deus é que está fazendo de boa vontade. Ele não, se ele não tem, mesmo que ele não tenha nada, ele está fazendo a obra de Deus de boa vontade, sem enganar ninguém, sem, sabe? Ele está fazendo com o coração, porque ele está conectado com a... Entende, pessoal? Você entende agora por que tem engano aí? Aí ele fala, 2 Pedro 1, versículo 21. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas os homens falaram da parte de Deus, impelido pelo Espírito Santo. Então, a profecia que foi trazida pelos apóstolos não teve vontade humana, mas veio da parte de Deus, impelida pelo Espírito. Então, ele estava conectado. Então, eles tinham energia de falar sobre isso. E foi o que eles fizeram, né? Que muitos que ficou escrito aí foi do que eles fizeram e falaram, né? Aí o que é que a Bíblia fala mais aqui? Filipenses 2, versículo 13. Pois é Deus que efetua em você tanto o querer quanto o efetuar, realizando de acordo com a boa vontade dele. Então, pessoal, você tem que deixar a conexão para que você deixe o Espírito operar a vontade desse Deus. Você vai ser um instrumento. Você não viu lá o espiritualista falar? Eu li lá o texto. Você, quando se liga a essa energia, você se torna um instrumento para fazer a vontade de Deus aqui nessa terra. Então, é o que o apóstolo está falando aqui, ó. Apóstolo Paulo lá em Filipenses. Pois é Deus que efetua em você tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então você tem que deixar a espiritualidade, esse Deus trabalhar.
Então, como é que você vai deixar? Quando você se conecta com a sua alma. Lá você descobre, você recebe aquela energia, a vontade espiritual de fazer. Então, vai operar em você. Tanto querer como realizar. Entende, pessoal? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? João 9, versículo 31. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve homem que teme e pratica a sua vontade. Então, Deus ouve aquele que faz o quê? Que teme e pratica a sua vontade. Então, é aquele que está conectado com a espiritualidade. Esse Deus ouve. Deus não vai ouvir uma pessoa que está no ego, pedindo coisa do ego. Eu quero isso. Deus não vai ouvir isso. Entende? Deus vai ouvir aquele homem que teme e pratica a vontade dele. Então, aonde está a vontade dele? Na sua alma, que está conectado com a alma divina. Deus ouve esse homem. Entende, pessoal? Tá difícil de entender isso? Aí, o que é que ele fala mais? É João 7, 17, versículo 17. Vamos ler aqui. Se alguém decide fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Então, pessoal, Cristo estava mandando ele examinar se Cristo estava falando dele mesmo ou estava falando sendo guiado pela vontade de Deus. Então, até Cristo foi guiado por esse Espírito para fazer a vontade de Deus. Entende? Então ele disse, veja se alguém decide fazer a vontade de Deus, então, se alguém decide fazer, se conectar à espiritualidade, a Deus, né? Descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então, todos aqueles que estão fazendo conectado com a sua alma, ele vai reconhecer que Cristo, o ensino de Cristo vem de Deus. Então, aquele que está dizendo que está fazendo a vontade de Deus, mas não concorda com o ensino de Cristo, esse não está conectado com a verdade. Porque ele está fora. Ele não está percebendo que Cristo estava sendo guiado por esse Espírito. Entende, pessoal? Se a pessoa está dizendo, eu faço aqui a vontade de Deus, a obra de Deus, mas ele não concorda com o ensino que vem de Cristo, né? Ele não está conectado. Porque quem está conectado fazer a vontade de Deus descobrirá se meu ensino vem de Deus ou não. Então você vai descobrir. Cristo trouxe o que realmente Deus quer, a vontade de Deus. Entende, pessoal? Aí, o que é que a Bíblia fala mais aqui? Gálatas 5, 17 e 18. Vamos ler aqui, pessoal, para ver se a gente entende esse versículo. Aí ele fala, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. Você entende, pessoal? Tem a ver do que eu falei que a gente tem que fazer a nossa reforma íntima. Não foi o vídeo que eu falei ontem? Que eu coloquei lá um versículo que o quê? O pecado, né? O salário do pecado é a morte. Então, você vai receber o salário, que a morte é da sua alma. Por quê, pessoal? A gente tem um corpo humano, tem um ego, né? A gente está tendo essa luta, pessoal. Todos os cristãos, os espiritualistas, aquele que está conectado com essa divindade espiritual, né?
com a centelha divina, ele está conectado, ele tem essa luta, pessoal. É o que o apóstolo Paulo fala aqui em Gálatas. Porque a nossa natureza humana, que é contra o que o Espírito quer. Então, a nossa natureza humana quer fazer tudo o que o Espírito... Então, a vontade espiritual é contra... O nosso ego é contra a vontade espiritual. Você entende? Então, o que essas pessoas estão falando aí é desejo do ego, não é a vontade espiritual. Por isso que meu tema hoje, porque eu vim falar sobre isso, porque as pessoas estão colocando o desejo que ela tem aqui, da ilusão, da matriz, as coisas que ela deseja, como uma vontade de Deus. E não é. Entende? Então ele fala, porque a nossa natureza humana, que é contra o espírito, e o espírito que é contra a nossa natureza humana. Os dois são inimigos. Então, tem um inimigo aqui dentro, pessoal, brigando com a vontade espiritual que a gente quer fazer e o desejo da nossa carne que a gente quer fazer. Estamos brigando. A gente mesmo estamos em luta, né? Aí ele fala, é por isso vocês não fazem o que querem. É por isso que a gente não faz aquilo que é a vontade espiritual, o bem, entende? A gente reluta porque a gente fica no ego, pessoal. Aí a gente não faz o bem. Às vezes até vem a vontade de fazer, mas você reluta. Ah, não, esse eu não vou fazer. Aí reluta. Então, você tem que se libertar desse ego por causa disso. Dessa natureza humana e trabalhando a espiritual, para que você esteja livre, você faça um voo livre, né? Não fique voando baixo aí nos problemas. Entende, pessoal? Aí ele fala, é por isso vocês não fazem o que querem. Então, Paulo estava falando lá para Gálatas, é por isso que vocês não fazem o que querem. Porém, se o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. Então, quando você está voando alto, você está um nível elevado de você está sutilizado, o Espírito está guiando você. Então, a lei, você não está debaixo da lei. A lei da polaridade não lhe pega. Você está equilibrado. Então você está pairando. Então o Espírito está levando, guiando você para você fazer as coisas boas. Então você não vai ter lei para você. Por quê? Se o Espírito Santo guia você, ele vai levar você para fazer coisa boa. E você vai sentir o amor, paz, alegria. É por isso que esse sentimento brota na conexão, a pessoa que desperta e se conecta com a alma divina. Por isso que ela brota esse fruto do Espírito Santo, né? Então ele fala, porém, se o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. Você não está debaixo da lei, da natureza humana, não vai pegar você. Então não tem erro. Você não tem. Você está pairando por cima, você está voando. Você não viu que ele deu lá o exemplo do pássaro solitário? Você tem que voar e esse pássaro solitário, ele não bate as asas. É o vento que vai levando ele. Então, o Espírito Santo vai levar você. Espírito de Deus. Você aí não vai cansar. Não vai ter turbulência. Você vai fazer as coisas e não vai nem sentir, pessoal. Vai ser tão prazeroso, tão gostoso, que você vai ficar viciado. Você vai ter um vício de estar fazendo aquilo. Sabe?
pela aquela energia que a sua consciência está sentindo. Então você vai ficar, como é que se diz? Viciado naquela energia, sabe? De fazer o bem. Quando você faz o bem, você se alegra. Chega a lhe dar uma força maior de estar fazendo ainda. É isso que é a vontade espiritual. Por que temos que sentir essa energia? Para que a gente sinta a energia, para que a gente faça esse bem. Se a gente não se conectar, a gente não sente energia, a gente não vai ter força para fazer a vontade espiritual. Então, mas aí você está num grupo religioso, você é religioso, aí você vai fazer pela má vontade, aí vai fazer com a cara de má vontade, aí vai fazer para a pessoa somente para mostrar a sociedade ao teatro. Se você está fazendo assim, você não está fazendo coisa certa, você está fazendo errado. Primeiro você tem que se conectar verdadeiramente, né? E essa vontade, essa energia, né? Que essa vontade espiritual é a conexão que você vai receber, né? Você vai ter essa vontade, é aonde Deus vai operar através de você. Espírito Santo vai guiar você, como ele diz. Aquele que está sendo guiado pelo Espírito de Deus não está debaixo da lei. Entende, pessoal? Espero que isso fique claríssimo, né? Eu tive que falar isso aí por causa dos enganos que tem por aí, né, pessoal? Tem que tirar essa nuvem negra, né? Nossa, meus vídeos todos aí, pessoal, eu já tenho 350 vídeos aí, eu vou para 350, já vou para 400 vídeos, é tudo tirando nuvem, pessoal. Da matrix religiosa que colocou. Todos os grupos religiosos aí tem a sua bagaceira que colocou na consciência das pessoas. E meus vídeos tudo é limpando isso, pessoal. Limpando a mente para que sua mente fique clara, você expanda a sua consciência. Então, meu trabalho é esse aqui, é limpar a lixeira. eu virei gari agora espiritual, entende? É limpar o lixo que foi colocado nas suas mentes. Então, eu estou limpando tudo isso, sabe? Estou trazendo, esmiuçando a gente estudando aqui para limpar, para que a sua consciência fique limpa. Expanda, receba as coisas boas para você fazer o bem ao próximo. É isso o meu trabalho, sabe, pessoal? E temos que fazer. Mas eu estou fazendo com alegria, né? E a gente tem que fazer com alegria ainda. Limpa a casa aí, ó. Limpa a rua, igual como eu vi um gari limpando a rua. Alegre, chega cantando. Vai limpando, mas vai com alegria. Vai limpando a casa. Quando é reclamando. Que não sei o que, com a cara feia, não. Que não sei o que, reclamando da vida. Vá limpando com alegria. Então, se você está sendo guiado pelo Espírito, você vai sentir essa alegria, vai fazer seu trabalho tranquilamente. Tá certo, pessoal? Agradecer a vocês pela visualização aí, pelo que vocês têm acessado. Continue, pessoal. Vamos estudar essas coisas, né? Essas coisas espirituais, porque é importante para a nossa consciência, né, pessoal? Então, temos que estudar isso, né? Que faz parte da nossa expansão da consciência. Então, agradecer você. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!